Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Oi, Isa, que saudade, minha princesa, como que você está? João, que saudade, João Pedro Fernandes. Não, desculpa, eu confundi agora com João Pedro do Sétimo, é João Pedro Ferreira, né? João Pedro Abreu. Como vocês estão? Vocês estão bem? Galerinha, hoje a nossa aulinha vai ser muito importante, vai ter um significado muito grande e um conhecimento que vai agregar nas produções de texto de vocês. Eu vou compartilhar aqui e eu vou explicando o que é. Olha só, esse conteúdo aqui eu irei encaminhar para vocês no grupo e eu quero que vocês se atentem ao quê? Gente, vocês precisam se atentar que existem, a palavra que ela existe diversas funções morfológicas e sintáticas, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho delas aqui, que eu quero que vocês comecem a observar dentro da estrutura do texto de vocês. Eu gostaria que vocês verificassem, né, e de uma melhor maneira para se colocar dentro de um texto. Simplesmente nós temos vários que e eu não posso colocar o que, deu vontade, eu vou pôr dentro do texto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho em relação a esse assunto, né? Essa função, as funções morfológicas que esse que exerce, né? Pode existir dentro de um contexto, então ele possui vários significados, isso vai auxiliá-los aí dentro da produção de texto de vocês mesmo, tá? Então, assim, daqui para frente, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a função do que, vamos falar a função do ser, eu quero falar a função do ser, e nós vamos aí alinhando as nossas produções de texto, tá? Galerinha, primeira coisa, quando que eu sei que o que ele exerce a função de um substantivo? Olha só, primeiro, toda vez que o que ele for antecedido de um artigo, um pronome definido ou indefinido ou por um numeral, ele será classificado como substantivo. Então, veja só, sinto um que de insatisfação. Então, percebam, galera, que aqui este que sempre será acentuado, tá? Quando ele for substantivo, ele será acentuado. Outra coisa, esse que, o que antecede esse que será um artigo definido ou indefinido, um pronome ou numeral, tá? Tudo bem? Aí ele será aqui, né? Esse que ele será classificado como substantivo e se atentando ao sinal aqui circunflexo, ok? Professora, tá, beleza, entendi. Quantos que nós temos? Vários. E vocês observarão a importância do que, tá? E vem cá. E quando se tratar de um pronome indefinido? Quando um que ele será um pronome indefinido? Galerinha, em geral, o que será um pronome indefinido quando ele vier seguido de um substantivo. Então, olha só. Que saudades sinto da nossa conversa. Que camisa linda! Então, observem bem que quando eu tiver o que, pós o que, eu tenho um substantivo dentro de uma frase exclamativa, lembrando que eu tenho que se atente aqui ao sinal de pontuação. Eu estou falando de um que exercerá o papel do pronome indefinido. Que saudades sinto das nossas conversas. Ponto de exclamação, ó, que camisa linda, ponto de exclamação. Então, lembrando, se atente aí, após o que? Nós temos o substantivo e no final da frase nós temos um ponto de exclamação, ok? Beleza. E quando ele será um pronome indefinido interrogativo? Aí, essa já é mais fácil, porque será acompanhada de uma frase interrogativa, né? Que ele disse? Que livro você leu? Então, será representado aí através pelo sinal de pontuação.
Galerinha, e o advérbio? Preste atenção agora, tá? O que ele fará o papel de advérbio quando, em geral, ele vier acompanhado aí de um adjetivo. Então, observe. Olha só, preste atenção para nós não confundirmos aqui com o pronome interrogativo. Aqui, ó, que é o item 2. Então, olha só, que simpática é a jovem. Que linda camisa. Então, percebam que pronome indefinido, nós temos que camisa linda. Agora, quando ele for advérbio, após o que, não será um substantivo, será um adjetivo. Lembrando que os advérbios, eles só podem modificar o advérbio, um verbo e um adjetivo, ok? Vamos lá. E quando ele for... Isso aqui é muito importante. O ano que vem, nono ano, vocês irão estudar. Eu não sei se vocês já estudaram esse ano, mas vocês, se estudaram, vocês vão lembrar das orações subordinadas, substantivas, adjetivas. Vocês estudaram? Vocês estudaram esse ano as orações subordinadas adjetivas com a professora Cleide? Então, vocês sabem, né? Vocês estudaram o pronome relativo. Então, o quê? Ele exercerá um pronome relativo quando nós conseguirmos aí fazer essa troca, né? Pelo o qual, a qual, os quais ou as quais, né? Então, chegaram os torcedores... Olha só o exemplo aqui do item 5. Chegaram os torcedores que ficaram sem voz. Então, eu posso substituir, né? Chegaram os torcedores, os quais ficaram sem voz. Então, quando nós conseguirmos aí trocar, né, o que pelo qual e seus equivalentes aí, nós estamos diante de um pronome relativo, ok? Que vai fazer referência a um termo antecedente. Professora, vamos lá. E o que interjeição? Olha só, galera. Esse que, ele agiu dessa forma? Então, nós estamos diante, esse que acentuado, com exclamação, exercerá o papel de interjeição. Galera, esse acento circunflexo aqui, ele não está representando aí por conta do sinal de pontuação, como nós estamos acostumados, né? Mas é por conta da exclamação mesmo, tá? Para visualizar aqui que esse que, né? Que tem o sinal de pontuação, né? Exclamação, juntamente com o que, com acento circunflexo, ele fará aí o papel de interjeição, ok? Agora eu quero que vocês prestem mais atenção, porque eu tenho certeza que todos vocês falam assim: Isa, eu tenho que correr mais, eu tenho que fazer academia. Só que esse que, ele está errado. O certo, galerinha, quando eu tenho o ter mais o que, mais o inverbo no infinitivo, ele é considerado uma preposição acidental. O certo é: tenho de ir ao cinema, tenho de ir ao mercado, tenho de ir à academia, tenho de beber mais água. Então, esse que, de tanto que nós falamos, tenho que, que a NGB, ela, que são as normas, né? Ela acabou aceitando. Ela acabou aceitando aí esse que como uma preposição acidental. Mas dentro de um texto, galerinha, nós temos que tomar cuidado aí, né? Porque isso aí pode o corretor falar, poxa, né? É aceitável. Mas dentro de uma norma padrão aqui, o correto é o ter mais o de mais o infinitivo. Só que nós acabamos colocando o que no lugar do de, como ele acabou sendo aceito, né, como uma preposição acidental, mas não, o correto é o ter mais o que, mais o correto é o ter, né, o verbo ter, mais de, mais o verbo no infinitivo. Só que esse que, ele é aceito, porém, o correto, tá, dentro das normas padrões, é a preposição de. Então, quando eu falo assim, ó, tenho que viajar, é aceitável, mas o correto
é nós falarmos: tenho de viajar hoje, tenho de buscar minha mãe no trabalho, tenho de beber mais água, ok? Tudo bem? Vocês compreenderam? Então, é algo que eu vou verificar aí nas redações de vocês, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, galera, também uma partícula, o que ele pode exercer uma partícula de realce ou expletiva. Professor, o que é isso? É só um termo acessório que eu posso retirar, que não vai alterar o sentido da minha frase. Então, quando eu falo assim, ó, ele que organiza tudo, se eu tirar o que, ele organiza tudo, não vai interferir na semântica, não vai interferir no significado da frase. Então, quando eu tenho não só o que, eu tenho de também, preposição, tá? Então, quando eu estou diante de uma partícula de realce ou expletiva, essa preposição, esse termo, ele pode tirar que não vai fazer alteração alguma dentro do nosso texto, ok? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, galera, fiquem tranquilos que isso aqui é só mesmo a fim de nós compartilharmos aí, né? Eu quero compartilhar aí algumas dicas com vocês para melhor elaboração aí, para melhor o entendimento dentro dos textos de vocês. E até mesmo, galera, essa questão aí de interpretação mesmo, tá? Galera, e nós temos aqui a conjunção integrante. Vocês estudaram as orações subordinadas. Então, toda vez que quando eu tenho o verbo, né, e eu, como eu coloquei no exemplo, desejo que sejas feliz. Então, desejo isso. Então, quando nós substituirmos aí, né, essa oração subordinada por isso, nós estamos diante de uma conjunção integrante, né? Vocês estudaram que é aquela que introduz aí as orações subordinadas. E nós temos também, galera, a conjunção o que fazendo o papel de uma coordenativa explicativa. Então, percebam, galera, que tudo esse que, ele pode até alterar aí o sentido da sua interpretação. Então, por isso que ele é muito importante, ok? Então, nós temos aqui, ó, desejo, leia isso, que é importante. Então, toda vez que eu tenho que, e esse que eu conseguir substituir pelo pois, né? Esse que ser equivalente ao pois, eu estou diante de uma conjunção coordenada explicativa, ok? Então, esse que está me trazendo uma ideia de explicação. E eu tenho também, galera, essa conjunção subordinada, eu tenho esse que apresentando aí uma conjunção, sendo uma conjunção subordinativa consecutiva, que me dá uma ideia de consequência. Porém, galerinha, vocês estudaram dentro das orações subordinadas, né? Consecutiva, toda vez que o meu que ele vier acompanhado dos 4 T, que é o tão, tanto, tal e tamanho, tamanho que, tão que, tal que, tanto que, nós estamos diante de uma conjunção subordinada consecutiva, que me remete a uma consequência, ok? Olha só, bebeu tanto que vomitou tudo. Então, esse que é a consequência, né? Olha o tanto que vomitou, ok? Então, galera, essa função do que eu trouxe para auxiliar as produções de vocês, para auxiliar a questão interpretação. Quero trabalhar bastante a interpretação com vocês o ano que vem, né? E trazer essas funções, né? A gramática em si, essas funções sintáticas, essas funções morfológicas para dentro do nosso texto e para dentro da interpretação, né? Porque às vezes nós não conseguimos aí interpretar por falta de conhecimento mesmo do significado daquela palavra, o que que ela está representando, né? Ela é uma explicação, é uma adição, o que que está representando, né? Aquele termo. Então, vai nos ajudar muito nós elaborarmos
uma produção mais concisa, né, mais objetiva, mais coesa, e também vai auxiliar nós na questão da interpretação também. Galera, além das funções aí que nós temos morfológicas, nós temos as funções sintáticas, né? Então, olha só, ela é um pouquinho mais complexa, mas ela é algo que eu trouxe para nós identificarmos que o porquê que o que em determinado vocês farão, né? Vocês o ano que vem farão bolsa de simulado. Então, não deixa de ser um concurso, vocês estarão concorrendo bolsa com outros candidatos. Então, todas essas informações acessórias, né, complementares, eu quero estar trazendo para vocês não ser pegos aí de surpresa, né? Ai, mas eu nunca vi isso aqui, eu não sabia. Então, sempre que eu puder trazer, eu vou trazer algumas informações aí para agregar o conhecimento de vocês, tá? Então, vamos lá, gente. A palavra que, acompanhe aí comigo, ó, ela pode assumir diversas funções sintáticas também. As mais cobradas, né, em relação a vestibulares e concursos são as funções sintáticas do pronome relativo, tá? Não é algo tão fácil, né? Mas nós temos que aí fazer algumas análises, né? Para isso nós temos que fazer aí, saber a transitividade verbal, fazer a transitividade verbal. Então, olha só. Comprei o livro, observe, de que gosto. Então, nós vamos fazer a análise sintática, que é totalmente diferente da análise morfológica. Então, nós vamos substituir o pronome relativo pelo seu antecedente. E qual é o seu o antecedente? O livro. Então, nós vamos colocar do livro, né? Então, perceba aqui o exemplo abaixo como ficou. Comprei o livro, tá? É o primeiro termo ali, do livro gosto. Então, nós temos que fazer aí a pergunta, né? Gosto do quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, vocês conseguem perceber aí que o verbo gostar, ele é indireto, né? Ele é um verbo transitivo indireto, porque exige o complemento de uma preposição. Então, gosto do quê? Do livro. Então, o livro, no caso, ele vai fazer o papel do objeto indireto aí do verbo gostar, tá? Então, quando você fez essa troca e você percebeu que o termo antecedente, ele é indireto, então, no caso, o que? O que no caso é um pronome relativo, né? Falando dentro da análise morfológica, sintaticamente, ele é um objeto indireto. Vamos para o outro exemplo aqui, ó. A polícia matou o bandido que roubou a idosa. Então, vamos lá. O bandido roubou. Quem rouba, rouba alguma coisa. Roubou o quê? Né? Roubou o quê? Quem rouba, rouba alguma coisa, não é mesmo? Gente, então nós vamos trocar aqui. A polícia matou o bandido que roubou a idosa. A polícia matou o bandido. Aí vamos pegar o termo antecedente, que é o bandido, e vamos colocar no lugar do quê? O bandido roubou a idosa. Quem roubou a idosa? O bandido. Não pede complemento. Então, esse que nós fizemos a troca para fazer análise sintática, nós estamos aí através. Quem roubou, ó, quando é para objeto é o quê? Quando é para pessoa é quem? Quem roubou a idosa? O bandido. Então, o bandido aqui, no caso, né, está fazendo o papel do sujeito, do verbo roubar. Então, o que? A polícia matou o bandido que roubou a idosa. Então, esse que é um pronome relativo, dentro da análise sintática, ele é objeto do o sujeito, aliás, ele é o sujeito do verbo roubar. Então, não é difícil, galera, mas basta nós trocarmos o que dentro da análise sintática. A gente pega o que, retira o que e troca pelo termo antecedente, porque vocês sabem que o pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Então, nos dois casos, o termo antecedente do primeiro exemplo, do que,
é o livro. E do segundo exemplo, o bandido. Então, nós fazendo a perguntinha, né? Quando para objeto é o quê e quando é para a pessoa é quem. Nós fazermos a pergunta para o verbo, nós vamos achar aí o objeto ou o sujeito. Tudo bem? Nós conseguimos aí achar aí, fazer aí essa análise sintática para descobrir a função do que dentro da análise sintática. Então, assim, gente, não é tão fácil, mas também é algo que nós temos que ter um pouquinho mais de noção, tá? E se eu falar assim, ó, li o livro que você me deu. Então, li o livro que você me deu. Então, vamos lá. O que está fazendo referência ao livro, né? Então, nós vamos pegar o que, tirar o que e colocar o livro. Então, li o livro você me deu. Então, nós vamos tentar achar aqui. Quem lê, lê alguma coisa. Leu o quê? Leu o quê? Né? Na verdade, não, nós estamos... O livro, né? Na primeira oração ele é sujeito. Mas na segunda oração, o livro você me deu. Quem dá alguma coisa? Alguém. Deu o quê? Deu o quê? Perceba que não tem uma preposição. Então, o restante será o livro. Então, ele é um objeto direto, porque não pede preposição. Quem dá, deu o quê? O livro. Então, nós substituímos o que, tiramos o que e colocamos o livro. Então, nós vamos agora fazer a regência do verbo dar. Quem dá, dar alguma coisa. Deu o quê? O livro. Então, o livro está fazendo o papel aí do objeto direto, ok? Porque ele não pede preposição. Quando o objeto, né, quando o verbo é transitivo, ele pede preposição, ele é indireto. E quando ele não pede, ele é direto. O verbo gostar, quem dá alguma coisa a alguém. Então, ele pode exercer aqui uma função de objeto direto e indireto, mas no caso aqui, ele é só direto, ok? Então, galerinha, é algo aí que é exercitar, né? Simplesmente, o pronome relativo que, né? Para nós sabermos a função dele, a função sintática, simplesmente nós tiramos o que, colocamos no lugar o termo antecedente, né? Nós separamos a frase, né? Separamos ali a oração, na verdade, tiramos o que e colocamos o termo antecedente. Aí nós vamos fazer a análise sintática da oração, né? Do verbo ali da oração, para nós analisarmos se esse que será sujeito, se esse que será um objeto direto ou se esse que será um objeto indireto. Tudo bem? Então, gente, eu vou deixar esse material aqui para vocês. Então, isso aqui, toda vez que vocês tiverem alguma dificuldade, né, saber de utilizar o que corretamente, não simplesmente coloco o que ali porque é assim, lembrando, né, de nós tentarmos aí acabar com esse vício que nós temos de falar, né, utilizando o que quando tiver aí o verbo ter mais o que, mais o verbo no infinitivo. Então, lembrando que esse que ele é aceitável, mas não, ele não é o correto. Ele só é aceitável de tanto que nós falamos errado, né? Através desses vícios de linguagens. Então, gostaria que vocês começassem aí, vocês mesmos, começar a se cobrar aí. Então, toda vez, tenho de beber, tenho de prestar mais atenção, tenho de fazer tarefa, tenho de estudar mais. Então, analisar aí para nós não errarmos aí diante de uma produção, porque dependendo, galerinha, vocês podem perder ponto, porque é aceitável, mas não é o correto. O correto é nós utilizarmos a preposição de, e nós utilizamos muito o que no lugar do de, quando nós temos, né, o ter mais o de, mais o verbo no infinitivo. Então, nós tiramos o de e colocamos o que. Então, ele acaba sendo aceitável como uma preposição acidental, mas o correto é o de, entendeu, Isa? Então, ó, toda vez eu tenho de beber, tenho de
Sair. Tenho de estudar. Olha, agora não dá. Tenho de estudar. Tá? E se alguém falar alguma coisa, não. O que ele é aceitável, né? Sendo uma preposição acidental, mas o correto, quando nós temos o ter mais o de, mais o que, mais o verbo no infinitivo, o correto não é o que, ele é aceitável. O correto é a preposição de, que é aceita. Essa é a correta. Aceitável aí é aceitável o que como uma preposição acidental, mas o correto é o de, ok? Tudo bem? Galerinha, é bem tranquilo, tá? É mais uma explicação aqui dessas funções que o que representa dentro da produção de texto, dentro da nossa língua portuguesa. Eu quero trazer na próxima aula a função do ser também, que ela é muito importante, que vai nos nortear muito para uma produção de texto e principalmente para interpretação, porque muitas vezes nós não conseguimos interpretar alguma coisa corretamente por desconhecer a função, né? Seja morfológica, seja sintática de algum termo, ok? Então é isso, galera. Quero deixar aqui um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.